Bom dia para você que está me vendo, bom dia. Boa noite para você que está me vendo à noite. Boa tarde para você que está me vendo à tarde. Né? Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre os acontecimentos do fim. Nós falamos ontem sobre vários aspectos importantes, né? Nós falamos sobre o Brasil como celeiro do mundo e outros aspectos também muito contundentes, muito pertinentes daquilo que Deus não tinha nos dado, né? Colocamos algumas afirmações, né? E algumas nuances que precisávamos saber sobre o tempo do fim, né? E ao mesmo tempo esse canal é um canal de informação, um canal de leitura, um canal de entretenimento, né? Porque como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Que diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é honesto, se é algum louvor nisso, se é alguma virtude nisso, se é algum propósito nisso, se é algo proativo, ativo para o bem nisso, né? Nisso pensai. Então, queridos, eu gostaria de continuar o nosso estudo, um estudo abençoado, sobre algumas nuances do Apocalipse, né? E trazendo por dia de hoje, são ensinamentos práticos, né? São ensinamentos de sabedoria para os tempos finais, né? Para os tempos do fim. Vamos lá. Eu gostaria de falar hoje sobre o seguinte ponto. Janela 10:40 nos planos de Deus. João 14:12 diz: Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. A Organização Mundial, né, com portas abertas, que tem o presidente na época, irmão André, tem divulgado o Evangelho, né, em todos os países da janela 1040. Eu vou falar para vocês o que significa a janela 1040. Talvez você já tenha ouvido, visto algumas pessoas para poder falar sobre a janela 40, mas a janela 40 é uma região da Ásia, né, e alguns países da própria janela, né, da África, que não foram evangelizados, né, e formam ali um diâmetro, né, na geometria, 10 por quilometragem, 40 por quilometragem, algo dessa natureza. Né? Mas veja bem, a janela das 40 não é mais um grande problema para a Igreja do Senhor. Os megas e grandes evangelistas modernos realizaram cruzada lá. A exemplo da Coreia do Sul, que tem 45 milhões de habitantes, um terço da população evangélica, ou seja, 15 milhões de pessoas estão na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, queridos, é um dos países mais proativos na esfera do protestantismo, do cristianismo protestante. Do cristianismo protestante. Existem dois tipos de cristianismo, o protestante e o católico, né? O católico, os principais. Tem outras vertentes também, mas alguns deles, com todo respeito, muito insignificantes, né? Mas as duas principais linhas de cristianismo é católico, né? Onde a figura papal representa todos eles, e o protestante, onde cada um tem a sua filosofia, mas aliada à doutrina bíblica. Né? Então, nós podemos perceber algo que é de muito salutar, que o protestantismo ele tomou conta da Coreia do Sul, né? E a Coreia do Sul é um país eminentemente da Ásia, né? Agora perceba que, como diz a Bíblia, né? Os frutos, perceba que tem alguns frutos que se dá em países que não são propícios à frutificação do Evangelho.
né? Como exemplo, a China, como exemplo, a própria Índia, como exemplo, a Coreia do Sul, né? Então, são países que o evangelho lá, os frutos frutificam de uma forma muito íngreme, né? Muito, digamos assim, proativa, apesar de. Então, queridos, nós devemos olhar para o que Deus ele está fazendo e o que Deus ele vai fazer. Então, segundo um livro de Jorge Linhares, um grande escritor e pregador, 80% da África iria aceitar Jesus. 80% da África ia aceitar Jesus em alguns anos, né? E isso é algo que é pertinente. A África é um país que está, ela apesar de, né? Porque quanto pior o país, querido, aí Deus age. Você sabia que o Evangelho, ele quanto mais ele é mais perseguido, quanto mais ele é mais massacrado, ele cresce, né? Então alguém já dizia que o Evangelho é igual cabelo, quanto mais você corta, ele cresce, né? Quanto mais dandar, quanto você mais tira, mais ele cresce, né? Então, quanto há uma perseguição, porque a igreja tem esse poder. Estava vendo uma entrevista de J.B. Carvalho, um dos grandes expoentes da Bíblia, doutor, né? Um cara fora de sério, de um intelecto absurdo, anormal, incomum, e voltado para o Evangelho. E ele falou o seguinte, que a igreja é a única instituição que permanece inabalável nesses 2000 anos. Porque a igreja ela foi fundada por Cristo há 2000 anos atrás. E é a única que permanece até hoje. Com perseguição, com luta, com atrocidades contra a mesma. Mas a mesma está aí firme e em pé. Então, a janela das 40 são 62 países nesse diâmetro do mapa, né? Dessa geografia, né? De quilometragem, né? De altitude, dentro do mapa, aonde pega ali a Ásia, a África, boa parte da Europa, né? Aonde as pessoas não ouviram falar de Jesus, né? E aonde as pessoas precisam ouvir mais de Jesus, né? É um lugar, um epicentro mais carente mundialmente, né? Para a pregação do Evangelho, seja por hostilidade, onde o Evangelho não tem livre acesso, ou seja por apenas o simples fato da cultura não ter esse costume, como outros países têm, de outras religiões, e dentre elas, né, vamos dizer assim, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem operado com poder e grande glória, dando revelações, inspirações, iluminação e unção a muitos servos para impactar países e nações. Principado potestade tem caído por terra. País budista, apesar da hostilidade, tem se rendido aos pés de Jesus. Né? Dentre eles podemos destacar China, Índia, Sri Lanka, Coreia do Norte, Japão, Tibete. Da mesma forma, países muçulmanos também têm se rendido aos pés de Cristo. Podemos citar alguns deles: Indonésia, Arábia Saudita, Egito, Irã. A Escritura diz: agindo Deus, quem pedirá? Claro que ninguém, né? Aleluia. Então, como aqui eu falei, tem países que eles são muito hostil ao Evangelho. Mas, por exemplo, se você enviar um missionário para lá, vamos dar supor um exemplo. Eu gosto de trabalhar muito hipoteticamente. E o missionário vai lá para o Turcomequistão, né? Lá é um país muito hostil ao Evangelho. Pregou o Evangelho, morre. Tudo bem. O camarada vai lá com sua família, né? De forma secreta, de forma sábia, fica lá um ano. Vamos supor. Aí descobre que ele é evangélico. Matam ele, né? As pessoas ouviram ele falar de Jesus. Você pode ter certeza que aquela ficou uma semente ali e uma semente vai produzir. Aquela pessoa que ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar, aí já ganha família, da família já ganha um bairro, e
por aí adiante. E é assim que a China é. Dizem que a China tem 100 milhões de evangélicos, 100 milhões de evangélicos protestantes. Você me ouviu isso? 100 milhões de evangélicos protestantes, né? Os undergrounds, ou seja, a igreja debaixo do teto, a igreja, ou seja, no túnel, né? A igreja na periferia daquilo que elas podem e conseguem adorar ao Senhor em livre-arbítrio, em conjunto. Por exemplo, uma página da Bíblia, eu era menino quando eu vinha falar isso. Uma página da Bíblia é disputada a tapa, no bom sentido, né? Pelos cristãos da China. Hoje você tem Bíblia para tudo, tudo que é canto. Hoje você tem Bíblia de todas as versões, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as traduções, de todas as nuances. Mas lá na China não, querido. Até um versículo bíblico, ele é proibido eminentemente. Por quê? Porque a China é um país comunista e autoritário. China, Coreia do Norte, mas com certeza tem cristão lá. Em todos os países do mundo, querido, tem cristão. Em todos os países do mundo tem cristão. Né? Por mais duro que ele seja, por mais hostil que ele seja, essa barreira já foi quebrada. Né? Essa barreira já foi quebrada. Todos os países do mundo têm um cristão. Todos. Não é o país A, país B, país C, não. Todos os países do mundo ele tem um cristão, né? Para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Você vê, queridos, o que nós estamos vendo agora, essa pandemia, epidemia, seja lá como for, tudo aquilo relatado em filme Deixado para Trás, 1, 2, 3, Julgamento, Paixão de Cristo, Apocalipse, muitos outros têm sido alerta para a nossa geração. Agora nós estamos vivendo essas sagas, né, que os livros, né, que nascem no evangélico sabem, né, os filmes Deixados para Trás, 1, 2, 3, né, muitos filmes bons, proativos, né, que falam de Apocalipse, cada um com sua interpretação, mas a motivação é excelente, né, a motivação é bíblica e cabe a interpretação, né, diferente para os pré-tribulacionistas, o medo tribulacionista e o pós-tribulacionista. Então, cabe interpretação à vontade, isso a pessoa não peca de forma nenhuma. Mas você pode observar que são filmes que têm alertado. Por exemplo, eu assisti em 2000, hoje que tem muitas séries, né, nessa vertente, mas em 2000 era muito restrito, né? Os filmes de epidemia, né? E tinha um com o Jack Bauer, eu esqueci até passava até numa certa emissora de televisão. E esse filme falava de epidemia, de pessoas que tinham teorias da conspiração, né? De presidentes, de terroristas extremamente bem equipados, né? De estadistas, né? E de figuras de altíssimo padrão. E por um motivo de poder, né? Aí tinha a questão de liberar esse vírus para a humanidade, para destruir a humanidade. Então tinha aquele lenga-lenga todo e tal. Era até muito bom mesmo. Com Jack Bauer. Acho que o nome da série era Jack Bauer. E de sorte que a maioria deles eram vírus, né? Eram vírus, o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós estamos em uma guerra mundial, sem ter disparado uma só arma nos termos da guerra mundial. Claro que alguém vai falar, mas tem países que falam, não estou falando nisso, falando de guerra mundial, um país contra o outro. Aonde foi lançado uma bomba atômica, que esse vírus ele é pior do que uma bomba atômica. Porque a bomba atômica ela só restringe a uma localidade, uma geografia, e mata todo mundo ali. Realmente é terrível, mas mata todo mundo ali.
mas é limitada. Mas esse vírus tem destruído, né, sistemas, tem destruído autarquias, oligarquias, tem destruído instituições poderosíssimas, instituição tradicional, né, startup, enfim, esse vírus ele tem mudado a história da humanidade como poucas vezes. Né? 11 de setembro, que a gente achava um absurdo, o cúmulo do absurdo, né? É claro que morreu 4 mil pessoas, um de 7 mil pessoas, e o outro disse que até 20 mil pessoas, vamos supor, né, que era o absurdo, 20 mil pessoas que não tem condição. E foi aquela coisa toda em 2001, vai fazer 20 anos. Agora imagine com esse vírus agora que está devastando boa parte da humanidade, né? Então, nós estamos vivendo tempos apocalípticos, estamos vivendo um tempo onde nós precisamos pedir a presença do Senhor, que o Senhor venha inundar com sua presença, né? E eu creio, queridos, que o cenário está pronto, né, para a volta de Jesus. O cenário está sendo preparado para a volta de Jesus. Pessoas têm sonhado, pessoas têm colocado alguns sonhos, né? Deus tem dado sonhos às pessoas. E Jesus vai voltar, querido. Isso não é a história da carochinha, isso não é a história de meu pé tá no meno, isso não é a história dos cristãos, né? Embora aqueles que pregaram dessa forma, nascendo no evangélico, posso dizer isso com toda autoridade, porque eu vivi todos as nuances de um batista, né? Evangélico, e eu vejo isso desde antepassados, né, meus pastores que me mentorearam, né, e falavam sobre a volta de Jesus, né, que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que Jesus voltará. Né. Quantas pessoas, e muitas pessoas, tinha até era uma mensagem até indigesta dentro da própria igreja, quando falava da volta de Jesus. Porque falava de realidade, falava de confrontação, falava de arrependimento, de metanoia, né? Porque para você ver Jesus, você tem que se arrepender. Você não vai ver Jesus de qualquer jeito. Então, e muitas pessoas foram, digamos assim, acordadas, né, por essa vertente. Eu me lembro de uma missionária Jo, eu tinha aqui uns 12 anos de idade, lá na Igreja Batista Betel, eu tinha uns 12 anos de idade, essa missionária Jo, ela pregando com tanta unção, tanta graça, e ela falando sobre a volta de Jesus, né? E eu ali olhando, com 12 anos de idade, me lembro muito bem isso. O nome dela é missionária Jo. E foi uma das pessoas que mais me marcou positivamente em relação ao Evangelho. Né? Então, é o que nós estamos vivendo. Entendeu? É o que nós estamos vivendo. É a época que nós estamos vivendo. Já falei aqui sobre a questão do Evangelho, né? Depois eu vou trazer de uma forma mais sucinta o que está acontecendo no Evangelho. Né? Graças a Deus, tem gente que ele sabe tudo da maçonaria, porque ele foi maçom, de todas as religiões, porque ele bebeu um pouco de todas as religiões. Né? E eu não posso ser diferente da igreja evangélica. Né? Então, eu estudo, né? Você sabe que nosso canal é um canal de estudo, um canal de conscientização, né? Um canal proativo. Esse canal aqui não é para bater em A, bater em B, porque hoje tem pessoas, eu fico olhando assim, tem pessoas que têm uma capacidade muito maior do que a minha, aí coloca um canal de YouTube, né? Hoje em dia isso é muito bom, mas também é muito perigoso. E pessoas que colocam canal de YouTube para bater em A, bater em B, bater em C, bater em D e ficar só apenas batendo. Você percebe que o cara tem até capacidade, mas, né, cada um fica na filosofia que ele sabe. Então, queridos, também nós temos uma cultura, né, que nós temos hoje, que o mundo ele está preparando também, né, para o ano que o anticristo venha reinar no mundo. Né? E a televisão, né, com os filmes de violência, crueldade, espiritismo, filme de nova era, descarne da palavra, filme de terror, feitiçaria,
filme de idolatria, filme de pornografia, filme de apologia ao pecado, filme de ETs, né? Por quê? Porque há uma tese que é o seguinte, por que eles colocam muito filme de ET? Porque quando Jesus volta para buscar a igreja, qual vai ser o álibi dele? Um álibi muito sucinto, muito até plausível, entre aspas. O álibi de que os ETs buscaram essas pessoas. É por isso que tem muito filme de ETs, por isso que eles estão agora, até agora mesmo, né, a NASA, né, o exército americano, estão caçando um astronauta. Agora, ETs, agora imagine que ponto chegamos. Né, caçando com aviões poderosíssimos, atrás de ET, para cima, para baixo. Né? Então, isso aqui é uma filosofia, né, bem orquestrada, arquitetada do diabo, para que quando a igreja for arrebatada, eles tenham esse álibi, eles tenham essa filosofia de que a igreja foi sequestrada por ETs e toca a música para frente, e segue o baile. Mas não vai ser assim. Não vai ser assim, queridos. O arrebatamento vem e os grandes jornais como Globo, SBT, Bandeirantes, Rede TV, a Record, para anunciar que milhares de pessoas sumiram e que Jesus voltou. A volta de Jesus está próxima e a igreja está preparada, nada impede a volta de Jesus. Já falei aqui, se tiver só uma pessoa para Jesus voltar, Jesus não está limitado a espaço, nem tempo, nem quantidade. Jesus está limitado à sua palavra. Acabou. Tudo que está acontecendo na Bíblia já descrevia e profetizou de maneira que não podemos nos assustar. Mateus 24, 5 a 12. Com fomes, guerras, terremotos, aquecimento global, total inversão de valores, doenças e peste que mata milhões, como ebola, agora né, o coronavírus, câncer, AIDS, a peste negra que dizimou. A peste negra, querido, dizimou cerca de, segundo algumas pessoas, 200 milhões de pessoas. Né? Não se sabe ao certo, mas está entre 100 a 200 milhões, porque não tinha uma maneira de a tecnologia de contar como nós temos hoje. Que hoje é um absurdo. Cerca de praticamente metade da humanidade, né, na peste negra, em 1348 a 1000. Foram 11 anos a peste negra. Né? Na verdade, o seu ápice foi em 1948, mas começou em 1942 e terminando em 1342 e terminando lá em 1353. Foram 11 anos da peste negra. Agora começou de forma em lugares mais remotos, depois foi indo. O ápice foi em 1948, mas começou em 1942. Né? E outra coisa, nós podemos observar que é um protótipo, né, daquilo que está acontecendo hoje. Hoje também a gripe espanhola, de 1918 a 1920, ou seja, fez 20 anos, 100 anos agora, que ela foi erradicada. Né? Agora, que mensagem, depois de 100 anos vem essa coronavírus que está arrebentando com tudo e com todos. Né? E na gripe espanhola, segundo alguns, morreram 50 milhões, alguns falam de 100 milhões, ninguém sabe ao certo. Mas, de sorte que vida é vida, né? Se fosse uma vida, já era para se abismar, né? Então, porque vida é vida. Então, hoje nós temos com essa pandemia, só nos Estados Unidos foram mortos 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Por que o espanto? O espanto porque naquela época a tecnologia era muito remota. 1300 não se fala, né? Não tinha nada. 1900 tinha alguma coisa, mas hoje não, querido. Hoje a tecnologia está no seu ápice total, no seu como diz, platô, no seu clímax total de tecnologia. Né? Então, a pergunta é por que as pessoas até agora não conseguiram encontrar uma vacina contra esse vírus? Né? Porque se tem notícia que existem remédios até eficazes.
Existem remédios até eficazes contra esse vírus. Existem remédios eficazes, remédios proativos, remédios que de forma correta, né, no momento correto, né, é letal contra esse vírus. Mas não existe uma vacina preventiva, né? E a humanidade só vai ficar sossegada como houver a vacina preventiva, como foi no caso da peste bubônica, como foi no caso da gripe espanhola. Né? Como houver uma vacina preventiva, tudo vai se voltar ao normal. Mas o recado já está dado à humanidade. A humanidade já está com o recado dado. A humanidade ela está com o recado já bem dado para a humanidade. Ou seja, todos estão cientes daquilo que está acontecendo. Né? Todos estão cientes daquilo que está acontecendo. O cenário do anticristo está formado e armado. Né? Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Veja bem que a Bíblia diz, pois, assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e as levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, e outro, então duas estarão trabalhando e no moinho, uma será tomada e deixará a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Né? Então, queridos, é a mesma coisa, né? Esse vírus pegou todo mundo surpresa, todo mundo fazendo seus planos, que eu vou para viajar, eu vou casar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer... Hoje nós estamos em tempo de startups, de palestrantes memoráveis, né? E em todas as áreas, né? Nada contra, isso é até bom, isso é um meio de sobrevivência. Mas acabou. No mundo, o mundo ninguém sai, ninguém entra. Acabou. Enquanto não houver uma cura, uma vacina, né? Hoje tem remédios que são eficientes e eficazes, muito bem. Mas um remédio já é melhor do que nada. Mas a solução é a vacina, né? Então, mas o mundo parou. O mundo parou. Né? O mundo parou e as pessoas, infelizmente, estão atônitas. Né? Para a surpresa de muito, um bom número de pessoas se converterão depois do arrebatamento, mas vai pagar um alto preço por isso, principalmente nos últimos 3 anos e meio do reinado da besta e do anticristo. O que vemos hoje vai se identificar de uma forma tamanha depois do arrebatamento. Os falsos profetas, as guerras, as nações contra nações, fome, terremoto, ódio, traição, morte, números religiosos, a iniquidade, a ciência avançada, cada um cuidando do que é seu, como foi no tempo de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Então, queridos, hoje é o seguinte, existe, já falei aqui, que já passou mais de 400 falsos cristos, dizendo eu sou Cristo. E isso existe, na verdade, em todos os lugares. E 400 falsos cristos por ano. Porque tem aqueles que se acham o dono da verdade, dominado pelo espírito maligno, né? E vai dizer que tem a solução do mundo. Mas é uma blefe, porque você vê que eles são patéticos. Né? Todos eles são patéticos. Todos eles são farsas. Você percebe nitidamente. Embora tenha seguidores, né? Infelizmente tem seguidores, um sujeito desse. Mas são patéticos e são farsas, né? Esses falsos cristos. Mas o que é que ocorre? Eu creio no pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus vai buscar a igreja antes, segundo Tessalonicenses, nós já lemos aqui. Jesus vem, os mortos, né, em um limiar de tempo muito curto, os mortos ressuscitam, sobe, depois a igreja sobe, e Jesus vem, e aí começa o anticristo a reinar. Ele vai reinar durante 3 anos e meio, com total paz, trazendo solução, consertando o mundo. Depois de 3 anos e meio, vai ter aquela guerra com Israel, né? E depois
o anticristo ele vai se voltar contra Israel depois de 3 anos e meio. E 3 anos e meio só vai ser pancada. Aí vai ter Jesus vai vir, né? Depois, de novo, né? Que é a chamada parousia, né? Ou seja, Jesus vai vir no cavalo branco, né? Para poder guerrear. No final desses 3 anos e meio, acontecerá a guerra do Armagedon, né? E aonde Satanás vai ser preso por 1000 anos, né? Depois de 1000 anos, a Jerusalém, todas as pessoas desde o início da terra, desde o início do mundo, né, que morreram em Cristo Jesus, vão reinar aqui na terra durante 1000 anos, né? Satanás sendo preso, não vai ter nenhum tipo de interferência de mal, de maldade pecaminosa. E depois desses 1000 anos, né, Satanás será morto. Morto o quê? Jogado no lago de fogo e enxofre. A besta, o falso profeta, o inferno também será lançado no inferno, né? Então, essa teoria é uma teoria muito que nós acreditamos como batistas, né? É uma teoria, há divergência em algumas escolas teológicas, né? Como adventistas, né? Presbiterianos, testemunho de Jeová, mas isso aqui é o que menos voga, querido. Isso aqui não leva ninguém para o inferno, nem coloca ninguém no inferno, nem aumenta 1 milímetro de santidade, nem diminui. Isso aqui é uma questão ideológica, né? Que não faz bem nem mal, é uma coisa normal, né? Mas eu penso assim, deixa eu sonhar, como diz o outro, deixa eu sonhar. Eu quero que a igreja vai ser arrebatada antes. A igreja vai ser arrebatada antes e você vai subir com Jesus, né? Para estar ao lado de Jesus, né? O nosso autor e consumador de nossa fé. E aí você vai ser julgado. Vai existir dois tribunais, né? O trono branco para aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, porque todos serão julgados, né? Todos serão julgados, né? Antes de ser lançado no inferno, vão ser julgados. Por quê? Porque Deus é um Deus justo, querido. Deus vai mostrar, olha, mostra a vida da pessoa no telão, como diz uma ilustração aqui, não é bem isso, mas como se fosse isso, né? Vai passar a vida da pessoa ali toda e a pessoa vai de uma forma bem prática, né, bem divina, e a pessoa vai saber porque está indo para o inferno. Né? E nós, como somos salvos, nós vamos ser julgados para galardão. Aí vai ter o que? O tribunal de Cristo. Trono branco para os ímpios. Né? Sentença de morte. Tribunal de Cristo, galardão. Né? Sentença de vida. Você já está na vida. Agora você vai ascender, porque no céu vai ter, queridos, hierarquia, viu? Ninguém pensa que no céu não vai ter hierarquia, não vai ter escala de valores maiores ou menores, que vai ter sim, viu? Ah, eu vou para o céu, acabou. Não é bem assim não, viu? Amém, glória a Deus. Se está no céu já é um privilégio enorme. Se você conseguir chegar lá, já é uma bênção. Dê glória, levante a mão para Deus, e como diz o outro, dê glória a Deus de pé. Mas vai ter hierarquia no céu. Vai ter hierarquia no céu, entendeu? Por exemplo, o cara que entregou a sua vida por Jesus. Se tiver aí, por exemplo, várias pessoas há 5, 4, até 3 anos atrás, morreram literalmente enfrentando o Estado Islâmico por não negar a fé. Então, são pessoas que foram decapitadas, mortas, né? E morreram com prazer. Né? E eles não, como diz a Bíblia, eles rejeitaram a glória maior, né? Por se fazer um mártir da fé. Né? Então, e uma pessoa dessa vai ser honrada muito mais do que aquele cara que está pregando o evangelho para multidões, né? Com tudo a seu favor. Então, você pode ter certeza disso. Então, o que ocorre? Querido, é o seguinte, deixa eu fazer um panorama aqui. Panorama, né? Olhem bem, os Estados Unidos, o Brasil, foram colonizados por nações, por Portugal. Espanha, depois veio ali os holandeses, um pouco aqui da França. Mas o bojo foi Portugal, o grande colonizador do Brasil foi Portugal. Portugal é um país católico, não é nada contra os católicos, nossos irmãos católicos, como diz o pastor Leandro Quadros. Mas
tem um princípio: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Não estou falando aqui de guerra, estou falando aqui de princípios. Os Estados Unidos, como eu já falei com vocês aqui, eles têm a Bíblia como centro nas instituições. Os Estados Unidos é de longe o país mais desenvolvido do mundo, apesar das coisas que acontecem lá. Que apesar, você pode pegar o país melhor do mundo e não é o céu. Não é o céu. O céu é outra coisa. Né? Mas o povo está pensando que o céu é aqui, então me ajude, né? Então, o que ocorre é o seguinte: o Brasil foi colonizado por portugueses. O evangelho entrou aqui através de os batistas, né? Cerca de, alguns têm históricos, né, de 400 anos, um pouco depois que foi descoberto, né? Então tem todo um estudo sobre isso, que outra hora eu vou trazer aqui, né? Só que o Brasil foi colonizado, né? Teve os jesuítas, né? Que fez um trabalho também bom, né? De colonizar, que abriu a porta para o evangelho, né? Protestantismo. Mas veio outros povos, né? Outras igrejas, né? Por exemplo, a nossa convenção tem 100 anos. Outras convenções têm aí 300 anos, né? Outras convenções têm aí 400 anos, né? E o Evangelho veio trilhando um caminho no Brasil, né? Então vieram as igrejas de vários países, de várias denominações, e aqui se estenderam. Mas o Brasil, graças a Deus, hoje é uma potência, apesar de... É uma potência no cenário mundial em relação ao Evangelho, né? Então o Brasil tem algumas promessas e foram cumpridas. Tem duas promessas do Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil foi que deu o voto de Minerva a Israel para que Israel se tornasse nação. Ponto número um favorável ao Brasil. Né? Ponto número um favorável ao Brasil. Foi o país que deu o voto de Minerva para que Israel se tornasse nação. Por isso que Deus abençoou o Brasil grandemente. Apesar das coisas que tem, como qualquer outro país, né? E outro ponto do Brasil, que o Brasil se tornou, foram alvos dos americanos, alvos dos ingleses, alvos da Suécia, dos países escandinavos, foram alvos dos grandes centros de evangelismo do mundo, né? Então vários homens de Deus vieram aqui, como Billy Graham, como James Swagger, como vários pregadores, né? Hoje o Brasil ele é até autônomo, né? Não tem essa necessidade tanto de pregadores do passado. Mas o Brasil foi centro de evangelização, né? De várias partes do mundo. E o Brasil se tornou hoje uma potência, né? Em termos de adoração, em termos de campo missionário, em termos de expert bíblica no mundo, né? Então o Brasil está encabeçando aí os 10 países, né? Com esse legado espiritual, e o Brasil tem abençoado muitas nações, né? Então, eu creio que o Brasil tem sido um norte para nações que estão em trevas, né? Estão em trevas. Hoje nós temos grandes evangelistas, grandes missionários, grandes doutores, grandes mestres na palavra, um número de adoradores sem precedentes aqui no Brasil. E isso tudo é bom para a nação, viu? Isso tudo é bom para a nação. Então, queridos, perceba que o mundo está voltado para a volta do anticristo. Hoje existe microchip de 4 milímetros da Mundex, né, que é usado para pessoas, para prevenir sequestro, que é colocado na testa e na mão esquerda. A Motorola é quem fabrica esses microchips, né? Então, hoje aqui no Brasil, quem produz o chip é a Lucent Technology, né? E dizem que o prédio de Jerusalém está pronto para o governo do anticristo. Porque é o seguinte, houve 3 templos, né? Agora o templo não, né? Toda a estrutura do governo único está preparada, o material do templo de Israel já está todo comprado no valor entre 7 a 14 bilhões de dólares, nessa faixa, mas muito mais.
O Templo de Salomão custou quase US$ 1 bilhão no Brasil. Eu estive lá. Isso vai custar muito mais o Templo do Anticristo. Né? Mas o que ocorre? Houve quatro tipos de. Houve três templos. Três templos. E o Anticristo vai fazer o terceiro templo. Né? O Anticristo vai fazer o terceiro templo. Né? O Anticristo ele vai fazer o terceiro templo. Deixa eu te dizer aqui como é que vai ser o terceiro templo. Houve o primeiro templo. Né? Houve o primeiro templo. Deixa eu pegar aqui as nossas anotações. O primeiro templo ele foi produzido por Salomão. Você sabe disso. Não vou entrar aqui em detalhes para te ganhar tempo. Mas foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi reconstruído por Neemias. Mas foi destruído por Antíoco Epifânio IV. O terceiro templo foi reconstruído por Herodes o Grande. E foi destruído agora pelo general Tito. Né? Então, são nuances, né, que nós temos informação. E o quarto templo vai ser construído pelo quê? Pelo Anticristo. Né? Tudo vai ser construído no espaço recorde, né, pelo Anticristo, porque ele vai se assentar no templo como se fosse Deus. A Bíblia te fala isso. Depois nós vamos identificar o Anticristo. Né? Esse livro aqui que Deus me deu uma tese de vários livros que nós lemos. Né? O Anticristo ele já está vivo, ele sabe a sua missão. Nós vamos entrar nesses aspectos. Todos os sinais já se cumpriram. Em todos os 206 países, a força poderosa do Evangelho já penetrou. A igreja está preparadíssima. E a igreja somos nós, eu e você. Queridos, hoje nós estamos preparando o cenário, né? Eles estão preparando o cenário, né? Nós estamos preparando para a volta de Jesus e ele está preparando para o Anticristo. Veja o que diz aqui. Todos temos de convir que hoje em dia, pela primeira vez na história moderna, pode-se acompanhar o processo gradativo rumo a uma só religião, em conjunto com a economia mundial globalizada e um sistema político de governo mundial centralizado. Em outras palavras, a democracia romana. Né? Eu li um livro, A Democracia Vai Eleger o Anticristo, né? E de Alan Froese. E é o que nós estamos vendo agora. Então você vê o colapso mundial, o colapso total. Há uma necessidade, queridos, há uma necessidade de que alguém coloque um ponto final nisso aí, nesse caos. Ninguém aguenta mais esse caos. Esse vírus, infelizmente, trouxe um caos sem precedente na história da humanidade. Em todas as esferas, principalmente política, econômica e religiosa. Política, econômica e religiosa. Houve um homem da ONU, segundo Javier Pérez Kuller, né? Javier Pérez Kuller, que governou entre 82 e 91, e dizem que ele falou o seguinte, que vem de Deus ou do diabo alguém para consertar o mundo, e que se assentasse ali na ONU. E você acha que é quem essa pessoa? Hein? Essa pessoa é o Anticristo, querido. O Anticristo, o papel do Anticristo já está sendo preparado. O papel do Anticristo já está sendo preparado para dominar o mundo. Não existe um único chefe de governo neste mundo que não almeje harmonia com outras nações. A mentalidade vigente é de que todos devemos viver pacificamente uns com os outros e todos os cidadãos devem prosperar. A religião, especialmente o catolicismo, se torna uma importante via de acesso para que esse objetivo seja alcançado. Ninguém, em sua consciência, se oporia à reconciliação do mundo, à paz entre as nações, à prosperidade de todos os povos, e ninguém melhor do que o Papa para pronunciar isso verbalmente e para demonstrar ao mundo. Desse modo, aquela realidade descrita na profecia bíblica de todos serem um só pensamento está via de cumprir.
né? Então, nesse momento agora, é como diz um homem que tem uma cátedra enorme em escatologia, um dentre que eu ouço, Napoleão Falcão. Ele falou o seguinte: se chegar agora alguém para querer mundialmente colocar paz no mundo, todo mundo vai aceitar. Porque o mundo está em trevas, querido. O mundo está um caos. O mundo está um caos. Entendeu? Hoje, no mundo globalizado, nenhum governante no mundo se mantém na política por seus próprios méritos, uma vez que depende totalmente da economia do sistema financeiro e dos seus respectivos países. Porém, esse é um ponto conflitante. A Bíblia não apoia a fusão da fé do Deus vivo com o governo do Estado Nacional. No entanto, o inimigo consegue manipular paz, segurança e prosperidade com o que sonham. E, ao mesmo tempo, venha ter um líder que ame, ouçam, vejam, no qual confiem. Em outras palavras, o perfil do candidato a se tornar anticristo deve ser uma pessoa com carisma político e convicção religiosa. Então, o anticristo ele não vai ser, queridos, um bobaião, um bocó, como disse aqui, um broco, né? O anticristo vai ser uma pessoa bem informada. E ele sabe que ele vai ter um cunho político e religioso. Depois nós vamos identificar quem é o anticristo, né? Quem é o anticristo? Né? Existem duas bestas. Nós vamos adentrar no assunto, um assunto muito bom, né? Espalhe para seus amigos. Uma que vem da terra, outra que vem do mar. Alguns dizem que vem da União Europeia, outros dizem que uma delas vem dos Estados Unidos, outros dizem que vem que é o Papa, outros dizem que é João Paulo II que vai ressuscitar, outros dizem que será o presidente da ONU, outros dizem que vai ser o presidente da União Europeia, outros dizem que vai ser o Papa que vai ser eleito agora. Então são várias conspirações, são várias teorias, são várias elucubrações. É de fato verdade? Ninguém sabe. Pode ser. São teorias, porque a Bíblia não deixa claro, como a dois testemunhas, a Bíblia não deixa ciente que é. Alguns divergem, né? Alguns falam, né? Mas ninguém sabe quem é. Vamos adentrar no tema, identificando o anticristo. Quem é o anticristo? De onde ele vem? Quem será? Quando virá? Como procederá? São algumas perguntas que nós vamos tentar responder aqui. Resposta: quem é o anticristo? De onde ele vem? Quem será? Quando virá? Como virá? Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Aperta o cinto aí que vamos para a Bíblia. Irmãos, no que diz respeito à vida do Senhor Jesus, é a nossa união com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso acontecerá sempre primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Né? A apostasia, essa é a apostasia da fé. A Europa, ninguém quer saber de Cristo, querido. Esse vírus, Deus colocou um freio para as pessoas se lembrassem pelo menos de Deus. O filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto do culto, a ponto de assentar-se no santuário, como falei, do quarto templo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos escondais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas. E agora sabeis que o que eu detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Entendeu? Então, como nós falamos aqui, né, ele vai citar no templo, né, como se for, ostentando como se fosse o próprio Deus, no santuário de Deus. Né? Segundo alguns estudiosos, aí naquela coluna, no pináculo do templo de Jerusalém, onde tem ali tudo preparado, né, como se fosse ali perto dos muros das lamentações. Algo dessa natureza. Então, veja só, ninguém vos engane. Primeiro vem a apostasia, ser revelado o homem da iniquidade e vir para a edição, o qual se levantar contra tudo que Deus. Então, isso nos dá o direito de dizer que Jesus vai vir antes. Né? A volta de Jesus, ninguém vos engane, né?
O dia do Senhor, ele vai vir. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é a volta de Jesus, querido. O dia do Senhor é a volta de Jesus. Né? O grande dia do Senhor. Então, o anticristo, ele vem, ele vai vir depois da volta de Jesus. Entendeu? E aí a igreja vai subir, eu e você, nós vamos subir com fé em Jesus. Né? E o anticristo vai reinar durante 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Israel, coitado, vai ser enganado nos 3 anos e meio. Porque Israel, querido, qual é a essência de Israel? Israel não reconhece Jesus como... Israel tem 2 pecados graves. A hoje, infelizmente. É uma nação abençoada, amo, mas tem 2 pecados graves. Incredulidade e rebeldia. Incredulidade e rebeldia. Não crê em Jesus e é rebelde contra os mandamentos de Jesus. Então, meu amigo, vai pagar um preço grande nesses 3 anos e meio. Mas Deus vai ter misericórdia, porque a nação, como eu falei, a nação que é com ele Deus. Né? É uma questão. Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que um homem não compete saber. O anticristo é a obra-prima de Satanás. Ele é a imitação quase perfeita de Jesus Cristo. Ele é o governante mundial ao qual as escrituras se referem como filho da perdição. O homem da iniquidade, o iníquo, o rei de feroz catadora, além de ser um negociador brilhante que proporcionará paz ao mundo. Ou seja, porque ele é a imitação de Jesus Cristo? Porque ele vai vir com paz, com cordeiro. Você já viu aquele gato que vem mansinho, todo mundo gosta, depois ele dá a unhada? É assim que o anticristo vai vir. Ele vai enganar todo mundo. Vai vir com um discurso de filosofia, né? Bonito, de paz e amor, perdão, união. E não se escandalize se ele vir falar de Deus no início, porque ele vai se levantar depois, contra tudo que é objeto e consagração a Deus. Mas no início ele vai vir assim. Né? Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Né? Tessalonicenses 2, 7 a 12. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Da segunda vinda, viu, querido? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio da mentira. Versículo 10. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. A Bíblia nos dá uma explicação, esclarecimento do anticristo. Ou seja, ele vai vir, queridos, como um anjo de luz. E vai enganar muitos. Entendeu? E enganar muitos. Aqui é sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. Esse número é 666. No Apocalipse, o anticristo tem nome, a besta. Mas ele também tem um número, 666. Muitos comentaristas estão de acordo nas escrituras que 6 é o número do homem e 3 é o número de Deus. Sendo assim, 3 vezes 6 deveria referir-se a um homem que se apresenta como se fosse Deus. Assim como os imperadores romanos e muitos outros, antes e depois dele, o anticristo vai julgar-se um Deus. Isso não é de agora, né? Isso não é de agora. O querer ser igual a Deus, vários homens que alcançam um certo tipo de poder têm essa estipe, né? Esse sentimento sórdido e pérfido. Né? Alguns homens que alcançam esse nível de poder. Algumas afirmações que não sabemos até que ponto é verdade e concreta, que se refere ao anticristo. Alguns afirmam que ele teria nacionalidade judaica, seria filho de uma prostituta de um ladrão, ou um grande religioso de Israel. A possível atuação para alguns seria em 2013, para outros em 2018 e ainda para muitos em 2020 ou até 2030. São meras especulações de eruditos teólogos e estudiosos da Bíblia.
porque ao certo ninguém sabe o aparecimento real dessa figura perversa e malévola. Só sabemos que o Espírito Santo tem atuado como nunca na história da humanidade, abençoando os povos de toda a terra, e sua presença detém o aparecimento contundente do anticristo. Ou seja, segundo alguns estudiosos, alguns assumidade de escatologia, por exemplo, o anticristo seria de origem judaica cristã, né? Outro seria de origem árabe, né? Outros tem até uma tese que seria um brasileiro. Então, são teses que se especula assim, mas ninguém sabe ao certamente é o ponto de se concretizar. Não é que seja mentira, mas é uma hipótese, né? E com hipótese tudo pode acontecer. Em Apocalipse 13, a Bíblia aborda a fala de duas bestas. No versículo 1, a primeira besta que veio do mar refere-se ao poder religioso que seria o domínio e o poder influente do falso profeta. Um indivíduo que vai abrir o caminho para o anticristo. A segunda besta que veio da terra representa o poder político. Assim, como guardado as devidas proporções, João Batista fez com Jesus. O falso profeta vai abrir caminho para o anticristo. A primeira besta vai promover a segunda besta. Alguns falam que seria o Papa, né? Se fôssemos da Ásia na civilização, o que aconteceria hoje seria o seguinte: é como o Papa Francisco, né, desce, promoveu e abriu o caminho para o presidente da União Europeia ou para o presidente da ONU. Seria como se fosse assim, nesses termos, né? Eu creio, particularmente, aqui eu falo, creio, né, falo de mim mesmo, não falo, como diz Paulo, falo eu, não Senhor, que uma das bestas, né, é o Papa. Eu não sei se vai ser Paulo II que vai ressuscitar, e nem sei, né, que vai ser um Papa que vai ser eleito, né? Mas um da besta vai ser o Papa. O anticristo é diferente da besta, perceba. O anticristo é uma da besta, mas o anticristo é a besta mais importante do cenário. É a figura, o anticristo é o protagonista. A primeira besta é coadjuvante no cenário. Entendeu? Então vamos lá. Há uma diferença entre a primeira besta, que emerge do mar, e a segunda besta, que emerge da terra. Ao contrário da primeira besta, que recebe a Satanás todo o poder, a autoridade, Apocalipse 13, versículo 5 diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, ou seja, há 3 anos e meio. E a segunda besta, aparentemente, possui todo o poder do seu próprio mérito, né? O poder da terra. Uma recebe o poder e outra tem um mérito. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer diante dos homens. Então, querido, o assunto está pegando fogo, viu? Vai começar a pegar fogo o assunto aqui. Podemos, o Papa lidera, vamos ver algumas considerações. O Papa lidera a maior denominação cristã para a maioria das pessoas. Ele representa o cristianismo como um todo. Por essa razão, Roma é a cidade mais influente do mundo. Contudo, podemos não esquecer que a Bíblia prediz coisas que se cumprirão ao longo prazo, a saber, Roma existia quando Jesus nasceu. Hoje em dia, Roma funciona como sede da maior religião do mundo. Então, a besta que vem no mar, segundo estudiosos, mar é o que é religião. Então, para quem tem bom entendedor, boa palavra basta. Podemos também colocar, nesse contexto contemporâneo, duas figuras bastante emblemáticas. Né? O presidente da... Vamos colocar aqui três figuras. Né? O presidente da ONU, o presidente da União Europeia, que seriam 10 chifres, né, como alguns dizem, e o presidente dos Estados Unidos. Né? São pessoas que a gente... o cargo, vamos dizer, não o presidente, o cargo, né, dessas figuras. O assento da União Europeia, o assento da ONU e o assento dos Estados Unidos. Porque eu creio que esses que estão aí estão muito longe, né,
O pessoal fala muito de Macron. Macron, coitado, Macron até é um bobaião, coitado. Mas, como é que vai ser o arrebatamento, né? Os cenários estão sendo formados. Ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá. Então, para nós adentrarmos, ficarmos aqui, depois vamos continuar. Divulgue esse vídeo, estude, pegue a sua Bíblia, pegue caneta, papel. Deus me deu a graça, né, misericórdia, de ser, dos dons que eu tenho, de ser mestre, né? Doutor e mestre na palavra, né? Como falo doutor e mestre na palavra, não é questão de anel, é questão de entendimento. É um dom que Deus me deu e glória a Deus por isso. Antigamente eu ficava, não, eu sou a pulga do rato, né? Não, Deus me deu, glória a Deus por isso. Tem outros dons que eu admiro, que até um tempo atrás eu queria ter, mas eu fico maravilhado com os dons que Deus me deu. O de dom de mestre, conselheiro, mais voltado para a leitura e para a palavra, né? E todos os dons pertencem a Deus, que é para, depois eu vou falar aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Então, queridos, divulguem, nós paramos aqui na página 29. Esse estudo é um estudo meu, né? De vários livros que eu li, de várias pesquisas, de horas na frente do computador, de horas debruçando de livro, né? Outros livros. É um livro que eu ainda não publiquei, vou publicar. E eu estou falando aqui para vocês, estou colocando um segredo aqui para vocês. Se vocês quiserem me pedir, eu posso mandar uma cópia para vocês, né, enquanto o livro não sai, né? Mas amanhã vamos continuar estudando quem será o anticristo, né? Vai pegar fogo, querido. Vai pegar, vocês vão ficar com informações aqui tremendas, né? E vão ser informações proativas, né? Então, seja abençoado, que Deus abençoe a todos vocês. Nosso limite é um limite que eu estabeleci, mais ou menos de 1 hora, né? Um pouco mais de 1 hora, para que você venha dar condensação de você assimilar o estudo. Que o Espírito Santo te abençoe, te guie, te ilumine e saiba que você é um vaso de Deus e Deus é o seu Pai e Deus cuida de você. Amém? Forte abraço. Deus abençoe.